Bem-vindo, caro espectador, a mais um programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Coarde, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e os seus fundamentos. Hoje vamos falar das características da fé cristã e responderemos a estas três perguntas. Quais as características fundamentais da fé cristã? Porque dizemos que a fé é um ato humano. Na fé, como se conjugam a graça de Deus com a inteligência e a vontade humanas? Para começar com o tema, ouçamos a opinião de algumas pessoas. Para si, o que significa viver a fé cristã? É viver em harmonia e viver bem com os outros, amor, carinho. Depois de termos ouvido o testemunho destas pessoas, ou a opinião destas pessoas, vamos à primeira pergunta. Quais as características fundamentais da fé cristã? Para nos falar delas, ouçamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 153. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas de seu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessárias a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade para aceitar e crer a verdade. Neste texto que ouvimos, destacam-se estes vários pontos. Para o apóstolo Pedro, a que faz referência ao texto, a fé significou reconhecer e proclamar Jesus Cristo como Cristo e Filho de Deus vivos. Para Pedro, Jesus não era somente um homem, mas no homem Jesus, Pedro viu ao mesmo tempo a sua identidade divina, percebeu que ele vinha de Deus e mais, que ele era o Filho de Deus. A fé significa ver tudo, as pessoas, as coisas e os acontecimentos na sua relação com Deus e com o seu amor por nós. E, portanto, está aqui o essencial, o primeiro aspecto da característica da fé. Depois, ouvimos no texto que Jesus elogia Pedro pela sua profissão de fé e ensina-lhe que o que ele disse não é apenas uma opinião sua, não é apenas o resultado de um seu raciocínio, não resulta apenas do conhecimento humano que ele tem, não foi da carne, diz Jesus, mas veio de Deus. Foi o Pai do céu que iluminou Pedro e lhe deu a sabedoria para declararem a sua fé acerca de Jesus. Aqui se põe em evidência, assim, que a fé é, portanto, dom de Deus. É virtude, é uma capacidade, é uma força que Ele infunde no coração e na mente do fiel. E é Deus quem inspira as expressões da fé por atitudes, gestos e palavras. A pessoa entende no seu coração e exprime depois por palavras, por gestos, por atitudes, por ações, aquilo que compreendeu na sua mente e no seu coração. E para que a realidade da fé aconteça na vida de uma pessoa, para que o dom da fé seja recebido, é Deus quem age no íntimo da pessoa humana mediante o seu Espírito Santo. É este Espírito quem infunde a graça divina, isto é, um dom, uma força, uma luz de Deus que toca o coração e o ilumina e, ao mesmo tempo, move-o para aderir a Deus. Mas, diz o Catecismo, o Espírito Santo quem abre os olhos do entendimento e, portanto, faz com que a pessoa
compreenda determinadas realidades que lhe são sugeridas na fé. E então é também esse Espírito que põe na boca do fiel as palavras certas que proclamam a fé. Como aconteceu, portanto, com o exemplo de Pedro, de alguma forma acontece com cada um dos cristãos. A fé, portanto, a primeira grande característica é dom gratuito de Deus. E este dom é concedido a quem escuta e acolhe o Evangelho, deixando-se iluminar e mover pelo Espírito Santo. Naturalmente que, para que o Evangelho toque realmente o coração das pessoas e o Espírito Santo possa agir nele, é indispensável o testemunho e o anúncio desse mesmo Evangelho para, assim, abrir caminho à fé no coração humano. Desde o princípio foi assim, os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho. Quando anunciavam, as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo e aderiam àquela mensagem, àquela graça que lhes era dada. E também acontece ainda hoje, numa liturgia, numa conversa, numa catequese, numa ação de formação, num retiro, numa conferência, de múltiplas formas, esta palavra, ou numa pregação, pura e simplesmente, esta palavra do Evangelho é testemunhada e anunciada e a pessoa experimenta realmente dentro de si como que uma iluminação, como que um desbloquear-se de qualquer coisa e abre-se um novo horizonte para receber, para acolher esse dom da fé. Mas, mesmo sendo dada por Deus, a fé pode ser desejada, pode ser procurada, pode ser implorada pela própria pessoa. A fé é dom que faz conhecer em Jesus e em Deus a verdade, como aconteceu com Pedro, ao fazer a sua profissão de fé em Jesus. Nele, Pedro encontrou também, e encontra cada um daqueles que acreditam em Jesus, encontra o caminho de uma vida verdadeira, a vida vivida em Deus e sob a sua graça. É esta que é a vida verdadeira, o viver a vida em Deus e sob a sua graça. Mesmo nas circunstâncias normais de todos os dias, mesmo no trabalho, na vida de família, na convivência social, a pessoa que vive da fé está iluminada, está movida exatamente por Deus, leva uma vida em Deus. E esta é que é a vida verdadeira, e esta é que é a vida de fé. Passamos então à segunda pergunta. Por que dizemos que a fé é um ato humano? O ato de fé só é possível pela graça e pelo auxílio interior do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato automaticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que as outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções e confiar nas suas promessas, como por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Então, depois de termos ouvido esta passagem um bocadinho longa, o Catecismo foca aqui estes aspectos. A fé, embora sendo dom da graça divina por meio do Espírito Santo, é igualmente um ato autenticamente humano. É a pessoa humana, com as suas capacidades, que adere à fé. Neste ato de fé entram em ação características humanas como a inteligência, a liberdade e a vontade para estabelecer relação com Deus, para compreender a sua palavra e aderir aos seus dons. A fé não é, por isso, contrária à dignidade humana, porque envolve a pessoa no seu todo, na escuta de Deus e na adesão a Deus. E a mesma coisa, algo semelhante àquilo que acontece nas relações humanas,
em que acreditar e confiar em alguém e o comprometer-se com ela não diminui em nada as características humanas, antes pelo contrário, envolve a pessoa no seu todo. Assim acontece na amizade, ou no amor, ou no matrimónio, em que a pessoa se compromete com os outros pelos afetos que cria, mas é ela própria, com a sua liberdade, com a sua inteligência, com a sua vontade, que adere a essa relação. E na fé acontece algo de semelhante. É a pessoa no seu todo que entra em relação com Deus e que se compromete com Deus. Assim, pela fé, a pessoa reconhece em Deus o Criador e Senhor da vida, aquele que a ama e de quem a pessoa depende. E por isso entra na relação, a sua vida é vista a partir de Deus, é vista em função de Deus e orientada, digamos assim, para Deus. Por isso, o fiel, ao perceber isso, pelo dom que lhe é concedido, confia nele, entra na comunhão que ele lhe oferece e submete-se à sua vontade, deixa-se guiar por ele. E, ao mesmo tempo, deixa-se iluminar, porque Deus torna-se como que o farol, como que o guia da sua vida em todos os aspectos. Isto sem diminuir em nada uma participação total da inteligência, da vontade e da liberdade da pessoa. Assim, pela sua palavra e pelo dom da fé, Deus revela-nos o seu amor, estabelece uma relação de amor conosco e oferece-nos a comunhão íntima com Ele. A fé, portanto, é esta relação, esta relação de confiança, esta relação de amor que se estabelece entre Deus e a pessoa e Deus. No contexto, naturalmente, como falaremos noutro programa, no contexto da comunidade cristã, na medida em que, se a fé é algo de pessoal, é ao mesmo tempo algo partilhado com outros, algo vivido no contexto da comunidade cristã e com uma dimensão eclesial. A dimensão pessoal e a dimensão eclesial não se opõem, pelo contrário, entreajudam-se mutuamente. E passamos então à terceira pergunta. Como se conjugam na fé a graça de Deus com a inteligência e a vontade humanas? Ouçamos o que a este propósito diz o Catecismo no parágrafo 155. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade, movida pela graça de Deus. E, portanto, é muito breve esta frase do Catecismo da Igreja Católica, mas sublinha, antes de mais, que há uma prioridade, por assim dizer, da graça de Deus, há uma primazia da graça de Deus, há a graça de Deus que atua sobre a pessoa e, atuando sobre a pessoa, suscita, move e acompanha a pessoa com as suas capacidades de inteligência e de vontade. Com a inteligência, a graça de Deus leva a pessoa a entender com a sua capacidade de compreensão aquilo que lhe é revelado. E, ao mesmo tempo, a graça de Deus move a vontade humana para exprimir o seu ato de fé, para confessar a fé e, portanto, para ela aderir. Assim, pela graça de Deus, a inteligência humana compreende a verdade divina, a vontade aceita e adere a ela e a Deus que nessa verdade se manifesta. Portanto, há uma relação estreita entre a graça de Deus e as capacidades humanas. E, por isso insisto, a pessoa toda que manifesta a sua vontade e que é importante que a fé não seja apenas uma questão de tradição, de algo que eu recebi e que adiro sem tomar consciência disso, não pode ser apenas uma questão de emoção, participo numa celebração, ouço uma palavra que me agrada e que me toca profundamente e fico apenas no sentimento que essa palavra ou que essa experiência me promove, mas tem que envolver também uma compreensão, tem que envolver também uma decisão, um querer realmente aderir àquilo que se percebe na vivência da fé. E
já encaminhando-nos para o final do nosso programa, vamos ouvir o testemunho de algumas pessoas. Como uso a minha inteligência na vivência da fé? É espalhar a palavra de Deus. E depois de ouvirmos estes testemunhos que nos ajudam a encarnar melhor e a ver visivelmente em algumas pessoas como é vivida a fé e que pode evocar também aquilo que acontece em cada um de nós, então recomendo, se possível, que leia em casa os parágrafos 153 a 155 do Catecismo da Igreja Católica e que depois, na sua vida de todos os dias, procure conhecer e saborear pessoalmente melhor a graça da fé. E termine invocando que Deus abençoe a sua vida e a sua família e lhe dê verdadeiramente a graça de uma fé viva e operante na sua vida de todos os dias. Uma fé que seja operante não apenas mediante a oração, não apenas no esforço por viver cristamente a sua vida de todos os dias, mas para que viva isso através do amor. O amor de Cristo em nós e que se exprime depois na nossa relação de todos os dias. E obrigado por ter estado presente no programa e até ao próximo programa, se Deus quiser.